A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui é o pastor Carlos Pereira, você está no canal EBD na Veia e nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, essa lição maravilhosa em que nós estaremos estudando sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e eu começo com esta imagem maravilhosa de Jesus mostrando o caminho, de Jesus sendo o caminho, né? Que maravilhoso. Meus amados irmãos, eu venho aqui em primeiro momento agradecer a todos os irmãos que atenderam o meu pedido, né? Na última aula, eu pedi que os irmãos deixassem o seu like, deixassem, né? Que o YouTube ele estivesse fazendo as recomendações, e acredite, cada like seu valeu muito. O último vídeo, o vídeo da semana passada, foi o vídeo que eu tive mais visualizações no WhatsApp, ok? Perdão, no YouTube, tá? Que Deus abençoe você. Eu gostaria de contar mais uma vez com o seu apoio, não custa nada, acredite, né? Olhando as estatísticas do vídeo anterior, eu quero dizer aos irmãos que o YouTube fez 18 mil impressões do meu, ou seja, da minha aula anterior, tá? Então eu quero agradecer a você e pedir urgentemente que você pressione o sinal do like aí, ok? O like é muito importante. Talvez você se canse de ouvir isso, mas para nós que estamos fazendo um trabalho voluntário, que estamos fazendo um trabalho de divulgação também do reino de Deus, é muito importante porque nós estamos alcançando mais pessoas. Pense comigo, 18 mil pessoas ouvindo Jesus falar, ou seja, assistindo uma aula falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você também está evangelizando, ok? Porque esse canal ele tem um conteúdo propriamente bíblico, propriamente evangélico também. E como a Escola Bíblica Dominical é vamos dizer assim, uma escola que educa enquanto ensina e ensina enquanto educa, né? É muito importante que também nós estamos evangelizando. Nós também educamos evangelizando, tá bom? Hoje, lição de número 9, uma lição maravilhosa. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, lição de número 9, 1º de junho de 2025. Vamos então para a nossa aula maravilhosa que estaremos estudando hoje, e aí nós temos logo de início o nosso texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, de número 14, verso 6. Agora nós estamos aqui na nossa verdade prática, né? Essa verdade prática maravilhosa, né? A qual nós vamos agora estar lendo para que os irmãos tenham o acesso à imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Que maravilha, né? Como é maravilhoso nós estabelecermos, né, esse momento tão importante que é a imagem de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Mas o que nós vamos estudar hoje, né? O que estudaremos hoje? Essa é a nossa pergunta. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida é pronunciada por Jesus Cristo em João capítulo de número 14, versículos, né, de número 6, ou o versículo de número 6. É muito importante que nós estejamos bem antenados com essa temática, porque ela trata diretamente, amados irmãos, do que nós estamos estudando hoje, né? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Este é um dos versículos, amados, mais comentados, né? Podemos assim dizer, mais publicado, mais reproduzido assim como João 3,16, né? João 3,16, ele trata diretamente, né, de uma das expressões que é chamada do texto áureo da Bíblia, como serve também o nosso texto áureo hoje, é uma das expressões mais reproduzidas, né?
dentro do contexto cristão e também na divulgação do Evangelho. Nunca se esqueça que o Evangelho de João ele foi escrito para os gentios, por isso que ele se identifica muito com a gente, as palavras são para nós, porque João escreveu para os gentios. A expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida", pronunciada por Jesus Cristo em João 14,6, sintetiza a essência da fé cristã e fundamenta a compreensão sobre o relacionamento do homem com Deus. Nesta lição, exploraremos profundamente o significado espiritual e prático dessas palavras, destacando como Jesus se apresenta não apenas como uma rota segura até Deus, mas também com a expressão plena da verdade divina e a fonte inesgotável da vida eterna. Preparados então? Vamos juntos aprender a palavra de Deus. E eu aproveito, se você ainda não é inscrito no canal, está tendo a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que nós estaremos disponibilizando aqui no nosso canal, tá? Vamos então, meus amados irmãos, para o nosso ponto aqui, que é o nosso querido texto áureo. O texto áureo da nossa lição, O texto áureo da nossa lição, quero voltar aqui, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus é o caminho para Deus. Precisaremos, precisamente porque Ele é a verdade de Deus. É a vida de Deus. Jesus é a verdade porque incorpora a suprema revelação de Deus. Ele próprio é a exegese de Deus. Aleluia. E é corretamente chamado de Deus. Aquele que tem vida em si mesmo. Ele é a ressurreição, a vida, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Somente pelo fato de Jesus ser a verdade e a vida é que ele pode ser o caminho para Deus, O caminho para Deus. Um renomado escritor chamado Thomas A. Kempis lança luz sobre essas palavras de Jesus quando ele escreve o seguinte: siga-me. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr por esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a minha verdade. Aleluia! Conhecerão a verdade. E como é maravilhoso isso, meus amados irmãos, porque Jesus é também a verdade que liberta. E tomarão posse da vida eterna. Vocês tomarão posse da vida eterna, Veja como essa expressão ela é tão poderosa, porque aqui o Thomas ele evidencia uma verdade incontestável. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Que maravilha, que lição maravilhosa, uma lição que todo cristão verdadeiro já deve ter pregado, Já deve ter falado do amor de Jesus. É impossível deixar de citar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. Vamos então para a introdução da nossa lição. Vamos para a introdução da nossa lição, que é muito importante, E agora partindo então para a nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo de número 14, versículos de número 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, mas não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia! Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que maravilha é ler esse texto da Bíblia Sagrada. Como é bom poder ler essas palavras tão maravilhosas do nosso Senhor Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos, portanto, para a nossa introdução, né? A introdução hoje, meus amados irmãos, é baseada exatamente na expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois ela tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo, pois descreve de forma abrangente a salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Agora, quais são os objetivos da nossa lição, né? Vamos observar. Primeiro, a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus, né? E aqui, nós vamos para o nosso segundo tópico, que é, ou seja, nossa segunda, podemos assim dizer, né? Nosso segundo objetivo, que é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como das certezas e convicções na caminhada cristã. Conscientizar, acima de tudo, que Jesus é o único caminho, a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. Agora, o nosso primeiro tópico, meus amados irmãos, é consolo e promessa do Senhor Jesus, né? Vamos para esse nosso primeiro tópico, porque ele nos evidencia uma realidade. Vamos então para o nosso primeiro tópico, né? Que é o consolo e promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez um discurso de despedida no capítulo de número 4. Jesus fez esse discurso, né? Jesus fez esse discurso, que se inicia em João capítulo 13, verso 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos, né? Ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos, eles não estariam sozinhos. Glória a Deus. E que maravilha, meus amados irmãos, porque vamos entender um pouco a estrutura, né, desse texto, que é muito significativo para nós, né? A temática do capítulo 13 é de natureza variada. Ao contrário, os capítulos 14 e 15, 16 e 17, têm cada um tema central. A nota predominante do capítulo 14 é de conforto, que o coração de vocês não fique mais perturbado. E do capítulo 15 é de admoestação. Permaneçam em mim, amem uns aos outros, também testemunhem. E do capítulo 16 é de profecia. Eles os expulsarão nas sinagogas. Enquanto o capítulo de número 17 contém a oração sacerdotal, famosa por sua simplicidade e ternura. Vamos entender um pouco desse contexto. As palavras bem interessantes de Hernandes Dias Lopes, que é um escritor, né, cristão, ele fala: Jesus estava se despedindo dos seus discípulos.
Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. É preciso que nós observemos que foi dentro desse contexto de grandes acontecimentos, né? Podemos assim dizer, no ministério de Jesus, que ele usa essa expressão, né? E aí o que ele faz? Ele vai trabalhar exatamente, né, o que nós chamamos um consolo, um cenário dentro de um cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. Isso está em João capítulo de número 12, versículos 27 e João capítulo 13, verso 21. Nosso Senhor tinha plena consciência de que estava se aproximando a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Olha que coisa poderosa, né? Jesus, em sua preciosa graça, ele vai confortando os queridos discípulos, né? Em um momento em que, do ponto de vista humano, né? Jesus estava num momento crucial e Jesus sabia que o seu ministério estava chegando ao momento da concretização da sua missão aqui na Terra. E o escritor Dr. Carson diz que Jesus, quem está se dirigindo para a agonia da cruz, é Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no espírito. Todavia, nesta noite das noites, o momento crucial de todos os tempos, que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhes darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa, que conforta e que instrui. Isso aqui, irmãos, é muito importante para a gente entender o contexto em que Jesus fala. A história, evidentemente, olhando pelo prisma dos discípulos, nós vamos ver o seguinte. William, um escritor também cristão, diz que os discípulos estavam tristes em razão da iminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingia. Eles estavam também envergonhados em razão do egoísmo que haviam evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Eles estavam perplexos em razão da predição de que Judas trairia Jesus e Pedro negaria e os demais ficariam dispersos. Eles estavam vacilantes na fé porque estavam pensando: como o Messias pode ser alguém que será traído? Eles estavam também angustiados diante das aflições, açoites, perseguições, prisões e torturas que enfrentariam pela frente. Tudo isso os discípulos estavam vivendo, mas Jesus, ele conforta os discípulos. O texto diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Isso está em João capítulo 14, foi a nossa leitura bíblica em classe. O verbo grego, tarazo, traduzido como perturbar, significa literalmente agitar. Como na movimentação das águas do tanque de Betesda, que está em João capítulo 5, verso 7, mas também descreve perturbação emocional intensa, isso em Mateus capítulo 2, verso 3 e João capítulo de número 11, verso 33. Jesus, como sempre, conhecia o coração dos discípulos, né? Jesus estava ciente, Jesus sabia que os seus discípulos estavam turbados, e aí Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Ele se mostra, né, como aquele que, em meio à agonia, ele conforta os seus discípulos. Ele é o Salvador compassivo, que sentiu a dor deles e buscou consolá-los. Glória a Deus. A seguir, Jesus acrescenta: credes em Deus, credes também em mim. Essa afirmação coloca Cristo em igualdade com o Pai, como objeto de fé. Isso mesmo, ele está chamando os discípulos à confiança contínua. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. Se o seu coração está turbado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse o Senhor Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro subtópico, né? Vamos para o nosso terceiro subtópico, que é uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João, capítulo de número 14, verso 2.
É sim uma promessa gloriosa. Esta realidade espiritual futura, melhor dizendo, proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A igreja vive uma expectativa do retorno do nosso Senhor, apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos. A promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os nossos corações. E alegra e anima mesmo, porque nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus vai voltar para buscar aqueles que creem na sua preciosa palavra. A palavra nos diz, meus amados irmãos, acerca ainda dessa promessa gloriosa: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Esta é uma versão da Bíblia. Uma outra versão diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fossem assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. Outra versão, a versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. A expressão casa de meu pai é uma das formas de se referir ao céu, descrita nas Escrituras. Agora, ela tem várias definições, essa palavra, na casa de meu pai, Um país pode ser um país por sua vastidão, Hebreus capítulo 11, verso 16. Uma cidade por seu grande número de habitantes, Hebreus 12, 22. Um reino, pois Deus é o rei soberano. Isso está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 18, Daniel, capítulo 4, verso 37, e Mateus, capítulo 11, verso 27, e Atos, capítulo de número 17, verso 24. Um paraíso pela sua beleza indescritível, Lucas capítulo de número 23, verso 43, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, e Apocalipse capítulo 2, verso 7. Um lugar de descanso onde os redimidos estarão livres da luta contra o pecado, Satanás e o mundo, Hebreus capítulo 4, verso 1 a 11, João 15, verso 19 e João 17, verso 14. As moradas mencionadas por Jesus não devem ser entendidas como construções isoladas, mas como se o céu fosse um gigantesco conjunto habitacional. A imagem evoca a prática comum em Israel de um pai expandir sua casa para acolher seus filhos e suas famílias. Em termos modernos, poderíamos compará-las a quartos ou apartamentos dentro de uma ampla e acolhedora casa. A ênfase está na intimidade com Deus. João escreveu no livro de Apocalipse: o tabernáculo de Deus está com os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Apocalipse capítulo de número 21, verso 3. Uma vez que o céu é a casa do Pai, deve ser um lugar de amor e alegria. Quando o apóstolo João descreveu o céu, por pouco não lhe faltaram símbolos e comparações. Por fim, apresentou uma lista das coisas que não estarão lá: morte, tristeza, choro, dor, noite. Será um lar maravilhoso e desfrutaremos dele para sempre. Glória a Deus. A promessa de Jesus: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, refere-se ao arrebatamento da igreja. A ausência de qualquer menção ao juízo final indica que ele não está falando aqui da sua segunda vinda em glória para julgar o mundo e estabelecer o reino milenial. Não, mas da ocasião em que virá buscar os fiéis para si mesmo. As diferenças entre arrebatamento e a segunda vida são significativas. No arrebatamento, Jesus vem pessoalmente buscar os crentes. Na segunda vinda, ele envia os anjos para reunir os eleitos. No arrebatamento, os crentes sobem para estar com Cristo, e na segunda vida, eles descem com ele. No intervalo entre esses dois eventos, a igreja participará das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo, onde cada crente será recompensado. Assim, a esperança do céu e da volta de Cristo é um consolo poderoso para todos os que confiam em sua promessa. Cristo não apenas partiu, mas também garantiu que voltará para estar eternamente com os que são seus. Glória a Jesus! Que maravilha! Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza.
Vamos agora para a nossa síntese do primeiro tópico, que é: o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Agora vamos para o nosso segundo tópico, né? O segundo tópico da nossa lição bíblica da escola dominical, né? Vamos para essa parte maravilhosa aqui, né? Em que vamos estar trabalhando, meus amados irmãos, agora, dúvidas, incertezas e também enganos no caminho com Cristo. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. É um assunto que é bem interessante, né? Porque nós vamos estar falando agora sobre as dúvidas que os discípulos tiveram, tá bom? Vamos lá. O que diz aí, né, o texto da nossa lição? Nós vamos estar vendo aqui agora. Bom, a dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? João capítulo de número 14, verso 15. Como podemos saber o caminho? A dúvida de Tomé. As incertezas de Pedro e Filipe. E o nosso terceiro tópico vai ser exatamente o que? O engano de Judas Iscariotes. Voltando aqui para a dúvida de Tomé, o que nós temos aqui? O texto nos diz: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho. Não sabemos para onde tu vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus estava dizendo aos discípulos que eles já conheciam o caminho para chegar ao Pai, pois eles o conheciam. E ele mesmo é o caminho. Jesus já havia revelado ao longo do seu ministério que ele era o único acesso ao Pai. João capítulo 10, verso 9. Mesmo sem entender tudo isso, os discípulos já haviam recebido as verdades essenciais. Dois pontos que merecem destaque aqui quando nós estamos falando sobre a dúvida de Tomé. Mesmo em meio à confusão, podemos ser sinceros com Deus. Tomé não fingiu entender o que não compreendia. Ele falou com honestidade. Muita gente chama Tomé, né? Diz que Tomé é o discípulo, né, duvidoso. Bom, nós não podemos medir uma pessoa necessariamente por uma questão só, né? Tomé, ele estava sendo sincero. Ele disse: como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus abre os olhos dele. Jesus abre os olhos de Tomé. E aí é muito interessante que é nesse contexto, é nessa conversa, é nessa pergunta que Tomé faz, que Jesus faz a declaração que impacta o mundo. A declaração que muda tudo na história, porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida. Deus honra corações que perguntam com humildade. É bem interessante a gente olhar Tomé aqui dentro desse contexto como alguém que está perguntando sinceramente de algo que não sabia. Conhecer Jesus é conhecer o caminho. Os discípulos já sabiam mais do que imaginavam, pois caminhavam com ele, que é o próprio caminho. Da mesma forma, não precisamos saber todos os detalhes no futuro, se confiamos em quem vai à nossa frente. Ter Jesus é ter direção, é ter um caminho. Um caminho aqui é direção. Jesus é a nossa direção. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, né? Nosso segundo tópico é as incertezas de Pedro e Filipe também. Observe, o Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João capítulo 13, verso 36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que ele mostre o Pai. João capítulo 14, verso 8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Que maravilha, tá vendo aí? Como é importante aqui analisar aí a lição da escola dominical. Ela é importante porque você aprende os detalhes, você aprende ali, a observar os detalhes bíblicos. Esses detalhes fazem grande diferença. Porque há momentos na nossa vida também que nós podemos estar como Tomé, como Pedro e como Filipe. A presença desses questionamentos no coração dos discípulos não deve ser vista como simples fraqueza.
mas como parte do processo humano de amadurecimento da fé. Pedro, Filipe e Tomé tinham caminhado com Jesus, ouvido seus ensinamentos e presenciado seus milagres. Ainda assim, à medida que se aproximava a hora da cruz, eles se mostravam vulneráveis, confusos e temerosos. Não somos diferentes deles, não. Porque os primeiros discípulos também enfrentamos noites escuras da alma, períodos de dúvida, angústias e perguntas sem respostas. Há momentos em que nos identificamos com a ousadia impulsiva de Pedro, com a insegurança de Filipe ou com a honestidade perplexa de Tomé. Portanto, o convite de Jesus a seus discípulos continua atualizíssimo. Credes em mim? Crer apesar das adversidades, dúvidas e intempéries da vida. Glória a Jesus. Que maravilha, como isso é importante para a nossa compreensão aqui, queridos e amados irmãos. Agora o nosso terceiro tópico, né? O engano de Judas Iscariotes. Em João é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João, capítulo número 13, versos 21 e 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Olha que coisa, né? Veja, essa parte é bem característica porque, veja, Jesus tinha um Judas Iscariotes. Quem é que não tem um Judas Iscariotes na sua vida, né? Meu Deus, Jesus nos guarde, né? O Judas Iscariotes. O texto de João capítulo 13, verso 25 e 27, descreve o momento em que Satanás entra em Judas. Essa expressão é o ponto culminante de um processo de decadência espiritual. Judas havia, por muito tempo, endurecido o coração à verdade e agora estava entregue ao domínio do maligno. Seu erro era fatal. Seu erro fatal foi tratar Jesus como útil e não como Senhor. Judas enxergava no Mestre uma oportunidade, talvez, de pôr status ou lucro, mas não o reconhecia como Cordeiro de Deus. E aqui vale a pena destacarmos algumas coisas que são muito importantes aqui na nossa vida cristã. Proximidade física não garante intimidade espiritual. Judas estava próximo a Jesus, Judas via os milagres que Jesus fazia. Isso é impressionante, irmãos. Todos nós queríamos, como aquele hino, né? Estar, ver o rosto de Cristo, caminhar com Ele. Judas teve este privilégio, mas não soube utilizar esse privilégio. Estar entre os discípulos, participar da igreja e conhecer a doutrina não é o mesmo que amar a Cristo. Judas nos ensina que é possível fazer parte da estrutura externa da fé sem ter uma fé verdadeira, uma fé no coração. A incredulidade pode habitar disfarçada dentro da religiosidade. Judas ouviu a verdade todos os dias, mas resistiu em crer com sinceridade. Que Deus nos guarde. A fé genuína não é apenas uma resposta intelectual, mas uma rendição do coração. Satanás encontrou espaço onde Cristo não é entronizado. O texto afirma que o diabo entrou em Judas. João capítulo 13, verso 27 diz isto: quando um coração rejeita Cristo, se torna vulnerável ao domínio do mal. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a sermos fiéis ao nosso Deus, né? A síntese, né? Aqui nós vemos, né? Falando um pouco mais aqui, você vê uma imagem muito clara, né? Das 30 moedas, né? Que Judas vendeu a Jesus. Assim sendo, Judas o traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Que Deus nos guarde, que nós não tenhamos essa mesma intenção de Judas Iscariotes. As dúvidas e as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Essa é a síntese do nosso segundo tópico. Vamos, portanto, para o nosso terceiro e último subtópico, né? Nosso terceiro e último subtópico é caminho, verdade e vida. Glória a Jesus. Caminho, verdade e vida será o nosso, portanto, nosso último tópico, né?
E aqui nós vamos já ver aqui, ó, eu sou o caminho. Como analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Único ao Pai. Aqui nós vamos tratar diretamente dessa expressão de Jesus. Você vai observar que Jesus utiliza, né, o artigo definido, o caminho, o artigo definido, a verdade e a vida, ok? Ele não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades e ele não é uma das vidas, ok? Ele é a vida, ele é a verdade e ele é o caminho que conduz o homem a Deus. No Evangelho de João, Jesus afirma com clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração, por si só, desmorona toda tentativa de colocar o cristianismo ao lado das demais religiões como mais uma opção válida no mercado espiritual. É isso que eu estou lhe falando. Jesus não disse ser um dos caminhos, uma das verdades ou uma das formas de vida espiritual. Ele afirma ser o único meio de acesso ao Pai. A estrutura do argumento é inescapável. Se o cristianismo é verdadeiro, e aqui é um argumento, então todas as outras religiões são falsas, pois negam que Jesus seja o único Salvador. Se as outras religiões são verdadeiras em sua essência, então o cristianismo é falso, pois Jesus declarou exclusividade absoluta. Não há espaço para meio termo. A lógica da exclusividade cristã não permite harmonizações sincretistas. Ou Cristo é tudo, ou ele é uma fraude. E aqui vale uma palavra para estarmos falando, meus amados irmãos, sobre o sincretismo religioso. O cristianismo verdadeiro, autêntico, ele não pode ter sincretismo religioso. Ou Jesus é a verdade, o caminho e a vida, ou as outras religiões são falsas. Uma coisa exclui a outra. Talvez as pessoas pensem, não, mas nós vamos relativar, isso é relativo. Não, isso aqui é uma verdade absoluta. Por que é uma verdade absoluta, pastor Carlos? Porque foi Jesus quem falou, não foi eu que falei. Isso não são palavras minhas. Esses são um dos versículos que são mais reproduzidos. São mais um versículo que está dizendo assim, ó, não há margem para uma segunda opção. Eu sou o caminho, Jesus está dizendo. E agora ele diz mais adiante o seguinte: eu sou o quê? A vida. Aí ele afirma, eu sou a verdade agora, né? Perdão, Jesus está dizendo, eu sou a verdade, né? Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade, não. Mas sim toda a verdade em si mesma. Glória a Deus. A verdade, precisamos observar aqui alguns detalhes quando Jesus usa a expressão eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa, não uma opinião. A sociedade diz você tem a sua verdade e eu tenho a minha, mas Jesus não é uma opinião. Jesus é a realidade última, o padrão eterno de tudo que é certo. Segundo, a verdade liberta, mas também confronta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Mas antes de libertar, a verdade revela o erro, expõe o pecado e derruba os ídolos. Por isso, é rejeitada por quem prefere a ilusão da autonomia espiritual. A verdade não muda, Jesus não muda. Ideologias passam, culturas mudam, tendências religiosas se reinventam, mas Jesus, a verdade encarnada, permanece o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nossa fé está firmada numa verdade que não se adapta, não transforma, mas transforma o homem e a cultura. Olhe, observe, nós ouvimos recentemente um dos escândalos mais alarmantes, né, no meio evangélico, um pastor
aí muito renomado, conhecido, que eu também tive a oportunidade de ler alguns dos seus artigos na revista que eu assinava, que era a revista Ultimato, uma revista ali de Minas Gerais, e em uma de suas pregações que correu o Brasil, e que foi até necessário a convenção, né, batista se manifestar, ele disse que a Bíblia tinha que ser reinventada. Precisava ser reeditada para atender à realidade da nova era, do novo tempo. Ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso, meus amados irmãos, uma afronta ao cristianismo verdadeiro. Porque diante de todas as mudanças, diante de toda a evolução, a verdade de Deus, ela não precisa se adaptar. É o homem que precisa se adaptar à verdade de Deus. Amém? É isso. Nós precisamos pregar isso. Jesus é quem transforma o homem e transforma também a cultura desse homem. Porque ele tinha uma cultura de violência, em Cristo ele é transformado. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Se não está transformado, é porque não está em Cristo. Muita gente confunde isso. Veja, nós temos aqui, ó, no quadro, nessa lição de hoje, nós temos um exemplo real de que mesmo entre os 12 discípulos tinha alguém que não deixava a palavra entrar. Às vezes você que está assistindo aqui esse vídeo não é evangélico, já foi evangélico, está afastado da igreja hoje, você queira culpar alguém, algum irmão que lhe ofendeu, né? Alguma situação complicada ali que você teve com o irmão ou com a irmã, algum caso que acontece. Você precisa se lembrar que também entre os discípulos de Jesus tinha um que era Judas e que diz que o diabo entrou nele. Eu não posso fechar os meus olhos para uma realidade que no ministério de Jesus teve isso. Olha, se o ministério de Jesus teve isso, por que não vai ter nas igrejas também? Eu não estou com isso favorecendo aqueles, até porque o fim de Judas não foi nem perto de um final feliz e não teria como ser, porque ele se desviou da verdade. Judas cometeu suicídio. Judas ele se sentiu amargurado de tal forma que pôs fim à sua própria vida. E não é isso não é o propósito de Deus. Isso não é o propósito de Deus para as pessoas, não é o propósito de Deus para a vida de nenhum. Mas, infelizmente, existem pessoas que não mantêm a sua fé verdadeira em Cristo e, infelizmente, acaba atrapalhando aos outros, né? Existe até uma expressão no nosso meio missionário, né? Por ser também missionário, trabalhar com missões e ser secretário de missões aqui da nossa igreja, na cidade de Camaçari, Bahia, eu posso dizer aos irmãos, tem muita gente que não sabe pescar, sabe sujar a água para que outros não pesquem. Alô, você. Se você está sujando a água para que outros não pesquem, pelo amor de Deus, se torne um pescador de almas. Não suje a água. Deixe o evangelho de Jesus ser pregado. Tá? Agora vamos para o nosso terceiro e último subtópico, né? Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não nos diz respeito à existência física. Não, de jeito nenhum. Não é só a existência física. Não. Mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João capítulo de número 19, verso 30. Aqui, meus amados irmãos, chegamos, né, no nosso final e na última expressão de Jesus: eu sou a vida. Diferentemente de filósofos, moralistas ou fundadores de religiões, Jesus não veio simplesmente ensinar como viver melhor. Ele veio dar a vida, João capítulo 10, verso 10. E mais do que isto, declarar que ele é a própria vida. Ele diz assim, eu não vim mostrar a vocês, só ensinar vocês viverem melhor, não. Eu vim dizer, eu sou a vida. E eu vou mostrar a vocês que eu vou dar a minha própria vida por vocês. A vida prometida por Jesus não começa após a morte. Ele já se inicia com um novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, né?
Que maravilha! Chegamos, meus amados irmãos, agora à nossa síntese, né? A síntese do terceiro tópico, né? O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Chegamos, meus amados irmãos, à nossa conclusão. E que conclusão maravilhosa! Por que, pastor Carlos? Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona o consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdade ou a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Durante essa lição, vimos que os discípulos enfrentaram dúvidas e angústias, assim como nós enfrentamos. Ainda assim, Jesus os consolou com sua presença e lhes apresentou uma esperança firme. Estar com Ele para sempre. Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o próprio caminho. Ele não apenas ensina a verdade, Ele é a verdade. Ele não apenas concede vida, Ele é a vida. Glória ao nome de Jesus. A fé cristã não é uma entre muitas outras fés. Não, não. É a única fé que tem em seu centro o próprio Filho de Deus. Crer em Cristo é ter direção, certeza e plenitude. Fora dele não há salvação, não há conhecimento de Deus e não há vida verdadeira. Só em Jesus o homem vai ter a certeza da salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando profundamente a sua vida, a sua família, meu amigo, minha amiga, você, meu querido irmão, que chegou até o final. Eu quero dizer a você que no final desse vídeo, ou na descrição do vídeo, podemos assim dizer, você tem, além de outras informações, você tem também o que nós chamamos aí do nosso PowerPoint, né? Eu explico isso para você, um PowerPoint gentilmente da AD Panorama, que disponibiliza aí, porque este que você está assistindo aqui, ele tem direitos autorais, e, portanto, eu não posso compartilhar com você. Quero agradecer mais uma vez, no início do vídeo, agradecer de novo, muito obrigado pela sua participação, por você ter colocado um like. Pastor, não custa nada dar um like, realmente não custa, mas significa muita coisa para mim, tá bom? Agora, a nossa dinâmica, ela está relacionada a uma dinâmica interessante sobre você deve aplicar aí, você que é professor, você chegou até o final, né? Agora vamos para a nossa dinâmica e hoje nós vamos ser bem específicos, direto. O tema da nossa dinâmica é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, é óbvio, né? Estamos na nossa lição aí. Qual é o objetivo? Levar os participantes a compreenderem que Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho para Deus e para a salvação, assim como apenas uma chave abre um cadeado específico. O público-alvo, claro, a classe dos alunos. O momento de aplicação pode ser realizado no início, no meio ou no fim da aula, dependendo da organização e do tempo disponível. Quais são os materiais necessários? Primeiro, um cadeado e segundo, diversas chaves. Um cadeado de qualquer tamanho ou marca, mas que esteja fechado, trancado. Diversas chaves, variadas em tamanho, formato e marca. É crucial que apenas uma dessas chaves abra o cadeado selecionado. Como vai ser a preparação dessa dinâmica? Bom, teste do cadeado da chave. Antes de levar para a aula, teste o cadeado para se certificar de que ele só abre tão somente com a chave correta, é óbvio. Alguns cadeados antigos podem abrir com mais de uma chave, o que inviabilizaria a dinâmica, ok? Passo a passo da dinâmica. Primeiro, organização da turma, peça para que todos os alunos se sentem em círculo. Apresentação, apresente a turma, o cadeado trancado e o conjunto de chaves variadas. Distribuição das chaves. Cada aluno deve pegar uma chave. Sugestão de variação. Você pode pedir que, ao pegar a chave, o aluno recite um versículo bíblico, se desejar e se o tempo permitir. Tentativas de abertura. Peça para que os alunos, um a um, ou em sequência, tentem abrir o cadeado com a chave que pegaram. Observação. O objetivo é que a maioria não consiga abrir, gerando expectativa e frustração. A chave correta. Eventualmente, um dos alunos, aquele que pegou a chave correta, conseguirá abrir o cadeado. Discussão e aplicação, né? Após a dinâmica. Sonde a turma. Após o cadeado ser aberto, não dê a resposta ou aplicação imediatamente. Em vez disso, pergunte aos alunos o que esta dinâmica tem a ver com a temática Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Estimule a participação, deixe que os alunos compartilhem suas percepções e tentem fazer a conexão. Eles provavelmente chegarão à conclusão principal. Reforço da mensagem. Após a participação dos alunos, reforce a aplicação, assim como o cadeado só pode ser aberto por uma única chave específica, só há um caminho para o céu, para a salvação e para se relacionar verdadeiramente com Deus, que é Jesus Cristo. Outras chaves, por mais que pareçam similares ou prometessem abrir o cadeado, não eram a chave correta. Da mesma forma, outras chaves ou caminhos que o mundo oferece não conduzem a Deus. Conclusão, enfatize que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dicas adicionais para essa dinâmica. Incentive a emoção, permita que os alunos expressem a frustração de não conseguir abrir e a alegria de quem consegue. Isso torna a dinâmica mais memorável. Adapte ao tempo. Se a sua aula for curta, a discussão pode ser mais direta. Se houver mais tempo, aprofunde-se nas perguntas e respostas dos alunos. Agora nós chegamos ao final. Que Deus abençoe a você. E eu quero aproveitar aqui no final, para dizer também que nós trabalhamos com venda de passagens por milha. Você também pode adquirir. Nós também trabalhamos com venda de certificado digital para a igreja. Eu estava observando, inclusive vocês que são MEI, que tem um MEI aí, um microempreendedor individual, futuramente alguns sites da Receita Federal só vão ser acessados mediante certificado digital, tá bom? Então já vai se preparando, você tem ali, você pode marcar a sua videoconferência e sem você se deslocar da sua casa ou da sua empresa, você consegue ter o seu certificado digital aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula e que Deus abençoe você. Muito obrigado e vamos ficar e continuar com o EBD na veia. Glória a Jesus.